Aceite, Finn. Seu melhor amigo pirou. Não estraga a surpresa! O Jake é meu personagem favorito de A Hora da Aventura. E não é só porque ele é um cachorro que consegue se esticar até não poder mais, mas principalmente pela sua maturidade e experiência de vida. E é isso que eu quero aqui falar nesse vídeo. Você com certeza já deve ter visto A Hora da Aventura, senão não teria caído aqui, não é mesmo? Eu adoro todo o universo, principalmente toda a lore desse desenho. Mas o que realmente me faz gostar ainda mais de tudo é o personagem do Jake. Isso porque o Jake, apesar dele parecer ser um cachorro pequeno, você percebe muito de cara que ele é a voz da maturidade. Ele fala sobre as experiências dele e sempre ajuda ao fim quando ele precisa. Obviamente, ele não é um personagem perfeito, mas eu acho que também essa não era a proposta do personagem. E eu acho que essa imperfeição dele ajuda bastante a gente a entender o que é a maturidade do Jake. Apesar de eu apenas ter visto recentemente a teoria de que, na verdade, toda Hora da Aventura seria um enorme jogo de RPG em que o Finn seria o filho e o pai seria o Jake, estaria sempre lá para incentivá-lo, eu sempre tive a impressão de que o Jake era sim um pai de família, mostrando exatamente como um pai de família deve ser, ou como é na realidade. E o que me dá muito essa impressão é sobre o quanto que o Jake ele ensina as coisas para o Finn, independente de qual seja o assunto. Você com certeza deve lembrar de alguma cena do Jake em que ele está falando e explicando para o Finn como é que funcionam as coisas amorosas. Inclusive, ele fica enchendo o saco durante temporadas do Finn sobre a princesa Jujuba. Não te lembra muito aquela famosa frase que seu tio chega e fala no Natal? E as namoradinhas, hein? Deixa eu te explicar como é que funciona. No momento, estão no primeiro degrau, que é o abraço. Justamente isso me dá muita impressão de que ele é um pai tentando ajudar e ensinar o seu filho. Ele fala sobre como você deve sair com uma garota, ele fala sobre o que é amizade, ele explica sobre o comprometimento que tem que ter, afinal de contas, o Jake é casado e tem 5 filhos. Não somente isso, mas ele também fala como se tivesse uma experiência de vida muito maior. Ele sempre explica tudo o que acontece para o Finn de maneira muito clara. E ele fala se algo é certo ou errado, se algo dá para fazer ou se ele nunca fez antes. Inclusive, a própria sinceridade do Jake em falar que ele não sabe sobre algo é algo muito relacionado a uma pessoa realmente madura. Além de que, caso você já tenha visto um caso criminal na internet, você deve notar um aparente padrão entre todos aqueles casos que envolvem crianças e pais. E é, quando a criança sai e ela some, os pais sempre esperam um pouco antes de relatar à polícia. É porque eles sabem que seus filhos têm responsabilidade. Isso acontece diversas vezes em A Hora da Aventura, em que o Finn simplesmente some e o Jake espera um pouco antes de ir atrás dele, porque ele sabe que ele precisa começar a dar mais liberdade para o seu filho. Porém, quando demora demais para o Finn chegar, daí sim ele vai buscar o seu amigo onde é que ele esteja. Outro ponto também que me faz ver a maturidade do Jake em um desenho da Hora de Aventura é o fato de que ele não tem problemas em falar dos seus medos. Ele até pode começar, não quero falar, mas depois ele simplesmente fala sobre do que ele tem medo. Como por exemplo o medo que ele tem da Marceline, já que ele tem muito medo de vampiros. Ai, meu Globo, cadê você, cara? A Marcy tá pirando! Mas com o passar dos episódios, ele vai falando que na verdade o medo dele era muito mais um preconceito e uma falta de conhecimento sobre. Algo que demonstra sim parte da maturidade do Jake, já que ele aprende com os episódios que na verdade os vampiros não vão fazer mal para ele, em especial a Marceline. E somente pessoas realmente maduras conseguem ver que elas têm preconceito sobre certas coisas e vão aprendendo a deixar de ter esse preconceito. Muitas vezes elas até continuam com medo, mas elas não deixam de fazer as coisas por causa disso. Outro ponto que fala muito sobre a maturidade do Jake e que aqui eu acho que tem muito a ver também com uma crítica social que o desenho faz a certos lugares. É em um dos episódios em que o cervo simplesmente chega, quebra as pernas do Finn e bate o Jake a cabeça no chão. O Finn acorda 6 meses depois e ali ele vê que o Jake entrou numa espécie de insanidade temporária, em que ele jura por tudo que é mais sagrado que todo o pessoal da Terra de Ó está ali esperando para fazer o aniversário surpresa dele, quando na verdade todos os habitantes da Terra de Ó estão presos debaixo do subsolo. Com a ajuda do Finn, o Jake consegue se livrar dessa insanidade, mas que mostra que na verdade é só um momento de bipolaridade que acontece às vezes com os adultos, e é algo normal. Mas assim que o Jake se toca do que está acontecendo, ele não ficou se culpando por isso e simplesmente foi ajudar o Finn e eles conseguiram salvar a Terra de Ó mais uma vez. Já em um outro episódio, o Jake começa a falar sobre coisas do seu passado, em que ele fala certos atos que eu não vou poder mencionar aqui porque provavelmente isso vai fazer mal pro canal, mas que são coisas que não são legais, vamos dizer dessa forma. Não! Eu roubei!
como por exemplo ter furtado coisas de pessoas. E ele simplesmente fala isso na maior naturalidade pro Finn, e ele ainda se justifica dizendo que na época ele não sabia que isso era errado. E daí eu acho que isso é uma crítica a uma forma de maturidade que não é muito vista na sociedade, mas que acontece muito. Pais um dia já foram adolescentes, pais um dia já foram jovens. E eles também podem ter feito coisas erradas no seu passado. O que não justifica eles terem feito, mas pelo menos nos explica que as pessoas podem sim acabar amadurecendo e mudando depois que elas se tornam pais. Ou pelo menos quando elas amadurecem com o passar do tempo. Deixando claro que você ser maduro não significa você ser perfeito. Na verdade, a maturidade ela vem de vários atos imperfeitos que você vai fazendo ao longo da sua vida. E você vai aprendendo com todas as coisas erradas que você fez, como se tornar uma pessoa melhor e mais consciente de si mesmo. Já o outro ponto que me fala sobre a maturidade do Jake não é nem sobre a sua experiência de vida, mas sim pelo fato do seu conhecimento inigualável. Apesar do Jake não ter vivido antes da guerra, muito o que se fala é que o Jake sabe o que aconteceu. Não, cara, aí, se liga, aqui no nosso planeta, antigamente, bem antigamente, brigando e brigando de novo pelas coisas boas e malvados ficaram com o melhor. O resto de vocês ficam com areia. Fortes conseguiram o que queriam, eles falaram, isso é justo. O que demonstra que o Jake sempre buscou saber muito sobre tudo. E quando eu digo muito sobre tudo, é tudo mesmo assim. Ele sabia exatamente como é que funcionava o mundo antes da grande bomba cogumelo explodir. Outra coisa que ele sabe muito, tocar violino Mozart, Beethoven, sei lá mais qual que ele sabe tocar. Ou seja, ele é perito em relacionamentos, ele é perito em música, ele é perito em história, ele sabe muito sobre todo o continente, e ele certamente sabe como criar um filho. Apesar de eu saber que a Hora da Aventura não é uma alegoria para um jogo de RPG que nem diz a teoria, não dá pra eu negar que, na verdade, o Jake parece muito mais uma metáfora de como é ser um pai para o Finn que seria seu filho. Além de, obviamente, todos os maravilhosos ensinamentos e conselhos que o Jake dá, que muitas vezes fazem muito sentido, mas nem sempre, todos temos falhas. E eu também gostaria de falar em um outro vídeo sobre a inocência do Finn, que eu acho que é algo muito legal de ser explorado, mas eu gostaria de saber de você. Você veria um vídeo sobre isso? Comenta aqui embaixo nos comentários. Já peço para que você se inscreva no canal e até a próxima Versus.